Eu sempre vivi com um relacionamento sério com a morte. Porque, para mim, ela sempre foi ali, iminente, devido ao diagnóstico e ao prognóstico que deram para minha família. Foi 2 anos de vida. E disseram mais um monte de atrocidades para minha mãe. Porque você vai continuar alimentando, descarta, quase praticamente disseram literalmente joga na frente do ônibus. Tem algo que chama atenção, que é a narrativa em primeira pessoa. Querer falar publicamente da sua dor, né? Precisar da justificativa do espaço coletivo, de valorização do seu próprio testemunho. Então, existe também essa dimensão fundamental de um espaço coletivo, de um espaço que eu estou chamando performático, mas de ação política, onde o sujeito dá seu testemunho. Ele não dá só para si, ele dá para o outro, mas dando para o outro, ele vai constituindo uma potência política. Os coletivos mostram muito bem isso, né? Eu me lembro de uma das frases de um coletivo que eu escutei, que a garota dizia: meu corpo é político. É uma frase, ela não precisa entender nada de filosofia para que eu possa descrever, né? Ela nem precisa. De que aquela dimensão é política, né? Aquele corpo agindo em concerto com outros sujeitos, claro, na mesma confluência de precariedades. Você se encontra também com aquele que vive a precariedade igual à sua. Então é natural, né? O Honneth vai dizer, é natural que eu reconheça no outro o mesmo tipo de sofrimento social que eu tenho. E que a gente construa um vocabulário comum. As redes sociais trouxeram mais impacto, mais força nisso. Porque você não está vendo a pessoa, você não está julgando ela por aparência, você está vendo o conteúdo dela. Se você se identifica com o que ela fala ou não. Geralmente as minorias não eram ouvidas. Assim, trans não era ouvido. O negro, a questão negra agora está falando super, toda hora, está em todas as questões. Mas quando eu era nova não era assim. Quando eu comecei a escrever não era assim. O próprio capacitismo e as minorias PCDs, você não tinha ninguém falando disso. Então as redes sociais foram trazendo uma espécie de protagonismo e voz que ninguém tinha. E isso eleva a pessoa. Isso mostra que ela não está sozinha, que ela não está louca quando ela está se sentindo mal e julgada pela aparência ou por pensar diferente. Porque acontece muito desse descrédito, até com pessoa com deficiência. E acontece com todas as minorias. E isso é importante, unir as pessoas assim. Capacitismo, ele é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Ele está equivalente ao racismo, ao machismo para a pessoa com deficiência. Capacitismo, hoje em dia, ele é e talvez ele sempre tenha sido o tipo de preconceito mais velado e intrínseco na sociedade. Querendo ou não, a gente está falando de uma sociedade que vive por funcionalidade e função. Se você tem função para ser economicamente ativo, se você é capaz de gerar valor, você é bem visto. Senão você está ali na margem e fica lá quietinho na sua cala-boca. Na verdade é isso, é um grande cala-boca. O capacitismo, ele passa desde o uso da vaga de pessoa com deficiência, da falta de rampa e acessibilidade, da pessoa achar que é um absurdo uma pessoa do espectro autista ter um atendimento preferencial e reclamar disso e bater boca, até a pessoa que olha para você no bar estranhando de você estar ali. Ou por que você está aqui estudando na minha escola?
Ou pior, por que você acha que você tem direito de frequentar meu bar, meu restaurante? Eu não tenho que fazer uma rampa para você, se você vem uma vez aqui. Por que você tem que ser ouvida? Você não sabe de nada da vida ainda, você fica em casa. As pessoas encaram as pessoas com deficiência ainda muito em visão médica. E isso vem também a ver com a igreja. E essas duas visões, elas fazem da gente ser, assim, alvo de solidariedade, de piedade, mas não de humanidade, digamos assim. Na internet eu fiz um termo que é o defissa pet, porque te trata como um animalzinho de estimação, vai lá, faz um carinhozinho, um adeado, depois vira as costas, nunca mais fala com você. A pessoa com deficiência que está lá, mais servindo como inspiração, superação, para agradar o próprio ego da pessoa sem deficiência. E, assim, isso é horrível e é o que mais acontece. Quando você vira alvo de piedade, você está sendo anulado. Por que eu tenho que ter piedade? Por que tem que elogiar quando meu irmão sai comigo num show? Tá nem curtindo comigo como irmão. Não tem que elogiar. Ninguém recebe elogio por estar indo no show. E eu recebo. Tira foto comigo. Eu nem te conheço, cara. Você quer foto minha? Os estudos da deficiência, para quem não saiba, é um campo que precisamente surge para criticar, de alguma maneira, a abordagem médica da deficiência, o que eles chamam o modelo médico. Eles dizem que a deficiência é concebida por médicos, por assistentes sociais, etc., terapeutas ocupacionais, como sendo exclusivamente um problema biológico, médico e individual. E eles avança no chamado modelo social. Dizer a deficiência é um problema social, não um problema individual. A deficiência não é uma questão do prejuízo, da lesão que o indivíduo tenha, uma lesão de medula em alguns cadeirantes, ou algum problema em algum tipo de deficiência intelectual. É um problema da sociedade. É a sociedade que cria barreiras incapacitantes para esses indivíduos. Então eles dizem, a deficiência é um problema porque tem escadas em todos os lugares e não tem suficientes rampas. Então os cadeirantes não podem passar. Se tivesse rampas em todos os lugares, os cadeirantes não teriam problema para circular e não seriam percebidos como deficientes. A questão de identidade de pessoas com deficiência física, ela é mais em questão de assumir sem vergonha a sua deficiência. É muito ligado ao corpo. Por que eu estou aqui me restringindo a usar uma roupa que eu quero? Porque na comunidade negra eu estou com vergonha de usar minha trança, meu cabelo crespo, afro. Isso vai tecendo uma autoestima nas pessoas. Elas não precisam ficar emulando um comportamento que não é delas originalmente. Eu tenho problema respiratório severo. E, assim, muitos invernos eu ficava muito gripada ou com pneumonia e eu tinha vergonha de sair tossindo na rua. Só que teve um dia que eu acordei, eu estava me podando de ir no shopping porque eu ia tossir e iam ter que fazer uma manobra em mim que ia chamar a atenção. Será que eu não posso tossir do meu jeito? Todo mundo faz um monte de coisa do seu jeito aí. Eu não posso? Não, eu posso. Acho que o caminho é mesmo ressignificar uma história, sabe? Eu acho que nenhum evento em si, pelo menos é a sensação que eu tenho depois de 40 anos de clínica, um pouco mais, em si, nenhum evento decide de um destino.
O que decide de um destino é o que você faz com aquilo, é a história que você consegue se contar ou se recontar ou reformular a partir do que aconteceu de fato na sua vida. Atualmente, uma das coisas que me fazem mais felizes é quando eu consigo gerar interesse em pessoas sem deficiência pela causa. Eu consigo fazer elas entenderem alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho. E despertar o interesse, eu falo que eu tô querendo aos pouquinhos e buscando aliados. Se conseguir um pouquinho, já tá bom. Não vamos pedir demais. Meus cachorros me fazem muito feliz, num sentido mais pessoal. Os cachorros me entendem a deficiência desde cedo. E isso é muito mágico. Eles veem o braço que eu não mexo e veem que eu não alcanço a bolinha e jogam a bolinha no meu colo para eu jogar para eles. Então é uma relação que eu não consigo ter nem com humanos, de tanta compreensão pela diferença. O que me deixa triste é quando me olham torto na rua, julgando. Não é nem analisando, porque existem vários olhares. Existe o olhar de análise e reconhecimento, e existe o olhar de julgamento. O olhar de análise e reconhecimento, tranquilo, eu chamo a atenção, não tem problema. Eu sei reconhecer, eu estou na cadeira, a cadeira é grande, é diferente, vamos olhar como eu ando na rua. Mas de julgamento, de ficar analisando o sorriso, a minha boca entortando, às vezes, meu queixo tremendo um pouquinho, isso é muito chato. A gente está num momento de crise radical e vamos tentar inventar novas formas de relação entre pessoas, de todos os gozos, gêneros, jeitos, roupas, estilos. É isso, né? Que homens e mulheres, e como você quiser se chamar, que você consiga suportar o outro. Porque isso é difícil, gente. Suportar mesmo o outro, assim, no real, no batidão da vida, ter perto, a fricção da intimidade, né? Das secreções, dos delírios, dos medos, das fobias no dia a dia. É difícil, mas é maravilhoso. Quando é bom, é muito bom. Eu tô com 35. O cabelo tá ficando branco. Para quem tem esse diagnóstico e essa relação de doença degenerativa, é um motivo de vitória, de orgulho. Porque são marcos da vida. Então significa que eu tô vivendo. É importante. E é importante dizer que é possível envelhecer também. Me faz feliz envelhecer. Não é uma coisa que eu vou ter vergonha e que eu acho horrível. Porém, essa questão estética de vergonha do envelhecimento nas mulheres é um negócio que me deixa louca da vida. E é um motivo muito de orgulho de envelhecer.